Deixa eu falar um pouco a respeito dos oligopolistas e monopolistas, porque esses passam desapercebidos, eles são parte importante na estrutura que eu acabei de desenhar para vocês. Mas para eu falar de monopolista e oligopolista, eu tenho que falar do que é o fundamento da classe média. O que nós, classe média, precisamos ter, que é o livre mercado. A maravilha do livre mercado. O milagre que é o livre mercado. E eu vou ensinar uma coisa bem básica, tá? Nada muito complexo. Se você pegar na economia, a base da economia é a microeconomia, né? Então aqui você tem, nesse eixo, a quantidade, aqui você tem o valor. E você tem duas curvas que você tem que acompanhar. A oferta, que aqui a gente vai chamar de S, por causa do imperialismo yankee, estadunidense, que vem, a teoria vem lá de fora, e a supply. Então é S. E aqui, vou até mudar a cor, porque essa vai ser em português. Então português tal, então já não está tão pego com o imperialismo, é vermelhinho. É a demanda, mas é porque em demand, né, é em inglês também. O que acontece com as duas curvas? Só para explicar. Se eu sou um produtor de pão, quanto maior o preço do pão, mais pão eu estou disposto a vender. Então, por exemplo, se o pão custar R$1, vai ter uma pessoa que topa vender uma quantidade de pão. Se o pão custar R$2, vai ter mais gente querendo vender pão em maior quantidade. Se o pão custar R$5, mais gente, e a quantidade vai subindo. Não porque o padeiro gosta de você. Esse que é o milagre do capitalismo. Porque ele quer obter uma palavra que a esquerda tem nojo, que é o lucro. O lucro honesto é fruto do trabalho, ele é sagrado. O que não pode ter é o logro, que é praticado pela Nova República. O lucro é um dinheiro que vem do trabalho suado do padeiro, que acorda cedo para fazer pão. E quando todo mundo acorda cedo para fazer pão, você encontra um milagre que tem no Brasil. Andando 3 quadras ou 4 quadras em qualquer grande cidade do Brasil, você vai encontrar uma padaria que toca uma fornada de 15 em 15 minutos, de um pãozinho quente, crocante, a um preço muito baixo. Por quê? Porque são centenas de milhares de pessoas oferecendo e disputando esse mercado. Se fosse um monopolista, um campeão nacional, ou um oligopolista, que a gente tivesse a Pão Brás, o pão ia ser caro, mofado, frio e ruim. Então esse é o milagre da curva de oferta. E a demanda? É o oposto. Se o preço é alto do pão, o preço do pão é alto. Está aqui em cima, vamos falar, R$50 o pão. Só o pessoal granfino, né, a turma do Papo e Bolos, que vai conseguir comer um pãozinho a R$50. Então a quantidade vai ser pequena. À medida que o preço cai, mais gente consegue comprar o pão. E quando você tem a curva de oferta e de demanda sem interferência de regras absurdas, sem interferência de benesses, sem reserva de mercado, você sempre chega a um ponto de equilíbrio. O que é esse ponto de equilíbrio? É o milagre do pão. O milagre do pão está a 3 quadras, não da multiplicação dos pães. O milagre do pão é a 3 quadras, 4 quadras da sua casa, tem uma padaria vendendo um pão quente, crocante e barato. E agora eu vou explicar para vocês a sacanagem que fizeram no Brasil, porque cada vez mais o livre mercado, o mercado perfeito, sem interferência e sem monopólios e oligopólios, está se tornando mais raro. E é por isso que a vida está ficando cada vez mais difícil no Brasil. Quando você olha para a curva de demanda, você entende por que as pessoas fazem negociação. Quando eu compro alguma coisa, é porque eu tenho um excedente de satisfação em fazer aquele negócio. Como assim? Traduzindo, aquele dia que você está na praia, está quente, muito quente, está transpirando, andou para cima, andou para baixo, você está com R$20 no bolso, está passando na frente de uma barraquinha de coco. Quanto é o coco? R$4.
Você pega o dinheiro, dá o dinheiro pro cara. Eu fiz uma negociação e comprei um coco. Eu tomei o meu primeiro coco, estava muito quente, andei de cima para baixo. Por que eu paguei R$4 no coco? Porque aquele coco vale mais do que R$4 para mim. Eu pagaria 5, eu pagaria 6, eu estou com muita sede. Não, vou para casa tomar um copo d'água. Pô, vou perder meu dia de praia. Vim aqui, demorei. Vou pagar R$4, para mim vale esses R$4. Vale mais que 4. Eu pagaria, para esse primeiro coco, um coco, eu pagaria talvez R$7. Eu pagaria R$7 para tomar um coco e não ter que ir embora da praia. A diferença entre o preço praticado pelo vendedor e o coco que eu tomei, e eu teria pago 7, chama-se excedente do consumidor. Isso é felicidade na veia. Sabe por que você vai ao cinema? Quando ainda deixavam, quando os governadores ainda deixavam. Você vai ao cinema porque a entrada no cinema é mais baixo do que a satisfação que você vai ter em ver o filme com a sua namorada ou namorado. Por que você pega o ônibus? Porque aquele custo de pegar o ônibus é mais baixo do que o desprazer que você vai ter em andar até o local que você tem que ir. Então toda vez que você faz uma transação voluntária, você pega o dinheiro e entrega na mão da pessoa e essa pessoa te devolve um bem ou um serviço, você está tendo um excedente. Você está mais feliz do que antes da troca. Tomei o meu primeiro coco. Pô, legal. Show de bola. Fiquei feliz. Quer saber? Eu ainda estou com sede. Não dei muito. Vou tomar o segundo coco. Mas no segundo coco eu já estou mais satisfeito. E não vale tanto assim. Vale 5. Pô, R$5 eu tomo. Eu pagaria R$5 para não ter que ir para a praia, ir embora da praia. Legal. Eu tenho um excedente do consumidor no segundo coco. E o terceiro coco? Não, 3 cocos? Não, só se fosse mais baixo, R$2, R$1. Por R$1 eu tomava mais um coco. Não, mas custa R$4. Você para de comprar o coco. Então, numa transação voluntária, essa área daqui é o excedente do consumidor. Por outro lado, as pessoas saem de casa. Se você comprar o coco no milhar, né, nos 1000, o coco vai te sair R$1, mais ali o custo para montar tal. Você fala, bom, com todos os custos, gelo tal, é R$2 por coco. Mas eu tenho desserviço, desprazer de carregar o coco, colocar ali e tal. Então você vai ter sempre uma outra curva, a curva de oferta, lembra? Para chegar nos R$4. Se um dia o coco for para R$7, vai aumentar a quantidade de gente que vai querer ir lá oferecer coco. Vai aumentar a oferta de coco, tá? Eu não queria entrar nisso que vai ficar mais complicado. Eu queria só que vocês entendessem que no mercado, onde você tem concorrência, você tem essa curva e o preço praticado vai ser R$4, vai ser um preço de equilíbrio, R$4. Quando você tem um monopólio, o que acontece? O monopolista, naturalmente, ele vai diminuir a quantidade ofertada. E a curva deixa de ser assim. O monopolista, ele vai oferecer uma quantidade menor. Vamos supor, eu vou oferecer uma quantidade menor de cocos. Está aqui a quantidade de coco que eu vou oferecer. E a curva é dada. É esse preço e acabou. Não é uma curva inclinada. Aumentou o preço, eu aumento a quantidade ofertada. É uma curva reta. Independente da quantidade do preço, a quantidade de coco que eu vou oferecer está dada. E eu vou ter um preço que vai ser, sei lá, R$6. O que vai acontecer? Menos pessoas vão comprar coco. Só esse grupo pequeno de pessoas vai comprar coco. E a satisfação desse grupo menor de pessoas que vai comprar o coco vai ser capturada pelo monopolista, pelo oligopolista. Antigamente, o ganho do vendedor era esse daqui. Agora, o ganho desse único monopolista é essa área daqui. E isso daqui
é a captura do excedente do consumidor e essa área daqui é destruída. Né? Essa satisfação que você teria das pessoas participando do mercado é destruída. Por isso que o monopólio e o oligopólio é tão danoso, é tão mal para todos nós, para toda a sociedade. E é por isso que, desde o Theodore Roosevelt, no começo do século XX, quando ele enfrenta o John Rockefeller, os países do mundo ocidental lutam contra monopolistas e oligopolistas. Então, essa aqui é a base da explicação, e isso daqui é o que esse grupo arranca da gente, na veia. Quando a gente vê os diferentes setores da economia, desde a área de comunicação, com famílias tradicionais que se apoderaram da principal máquina de comunicação do Brasil, ou das principais, quando você vai para banco, quando você vai para proteína animal, quando você vai para a picanha que você compra. Tudo isso, você está tendo uma parte desse seu prazer sendo arrancado. Quando você criou o campeão nacional da carne e começou a ter marca na picanha, ou marca no contrafilé, significa que o preço praticado é mais alto porque eles reduzem a quantidade ofertada e capturam uma parte do que você poderia ter de satisfação e outras pessoas simplesmente não podem mais comprar o que poderiam. A concorrência é fundamental para a democracia. Eu vou repetir. A concorrência é fundamental para a democracia, porque os monopólios e oligopólios, eles surgem geralmente de práticas espúrias. Lembra? Você tem o monopolista, o oligopolista, você tem o ideólogo e você tem o corrupto. Como você permite a criação do monopólio e oligopólio? Com dinheiro do BNDES, com isenção tributária e a agência antitrust, a legislação permitindo que se crie concentração de mercado. O mercado no Brasil foi se concentrando. Cerveja é um exemplo. Falta onde? Falta na área de educação. Esse pessoal do oligopólio está louco para criar o campeão nacional do ensino superior. Já está tudo montado. Falta só girar a chave. E é por isso que o presidente Bolsonaro e eu, em particular, somos amados pela tigrada. Deixa eu comentar mais uma coisa. Então você, para fazer essa engrenagem rodar, você precisou em algum momento ter, entre aspas, barões ladrões, permitindo a ideólogos que falassem, ok, a gente é contra a exploração do proletariado, mas ter um campeão nacional é show de bola. Por quê? Porque esse cara daqui dá dinheiro para a campanha. Esse cara daqui vira amigo pessoal. E em contrapartida, esse ideólogo daqui, ele vira professor das escolas granfinas em São Paulo, que os filhos da segunda geração e terceira geração e quarta geração vão estudar. E no limite, você quer saber, eles acabam se casando. E aí entra o pessoal do carimbo. Não, tudo bem, que é aqui da corrupção. E você tem todos os sistemas de checks and balances. Você tem tudo que deveria impedir que isso se construísse. Você tem o judiciário, você tem o legislativo, você tem burocratas no executivo que deveriam impedir isso. Mas para tudo existe, para toda doença existe a sua medicina. Até tem cloroquina para o coronavírus. E a medicina, para fazer a engrenagem rodar, é grana. Como a gente sai desse nó? Primeiro, sabendo que esse nó existe. A segunda coisa, tendo coragem de enfrentar. A terceira coisa, sabendo para onde a gente quer ir. Para onde a gente quer ir? Eu quero ir para uma economia livre de mercado. Eu quero ir para um país onde não venham partidos totalitários de fora comprar partes
que gerem mais monopólios e oligopólios na economia brasileira, como está acontecendo hoje no Brasil. Eu quero ter liberdade de expressão. Eu quero ter liberdade para criar os meus filhos sem ideologia. Eu quero paz. Eu quero poder trabalhar e ficar em paz e voltar para minha casa. É isso que eu quero. E como a gente faz isso? Indo atrás dos monopólios e oligopólios, tendo coragem para enfrentar a discussão ideológica e mudando as regras da nova república. Porque as regras da nova república, elas foram montadas para um sistema que sempre vai gerar a mesma coisa. Uma máquina corrupta que vai permitir a criação de benefícios e a manipulação dos nossos valores.